João Pereira Coutinho é uma alma pura que se confronta com a corrupção do mundo. Basicamente, essa... Que pergunta é essa? Alma pura, tá indo bem, vai. Eu tenho pouca capacidade de análise, de autoanálise, ou seja, a capacidade que eu tenho de analisar os outros, eu não consigo analisar a mim próprio. É como se houvesse uma parede entre mim e eu próprio. E isso provavelmente... Essa pergunta você tinha que fazer à minha terapeuta. Não, uma terapeuta porque eu andava com recorrentes crises de ansiedade. E para além de coisas menores, com vontade de pular da janela. E a certa altura tive que perceber isso. Tive que perceber qual era a fonte dessa inquietação. Exteriormente eu sou calmo, mas eu por dentro me deixo crescer tumores. Eu controlo-me, porque eu controlo-me por gentileza, para falar a verdade. Eu controlo-me por gentileza aos outros. Eu acho que, basicamente, eu fui reprimido pela boa educação. Sabe aquela do perder a vida por gentileza? Uhum. É isso, eu perco a vida por gentileza. Eu acho que é a decalagem entre aquilo que somos e aquilo que deveríamos ser. Digamos que eu gostava de ter atingido um plano, um estádio de pacificação pessoal. Eu gostava de ser um Buda gordo, basicamente, em cima de uma almofada. Mas essa imagem ainda não é a minha. Você sabe que existem dois medos fundamentais na condição humana. Um é o medo da loucura e outro é o medo da morte. São os dois medos que definem a nossa condição. De certa forma, eu tenho ainda alguns problemas a lidar com alguns destes issues, sobretudo com o problema da morte. Acho que é talvez o grande problema. Assim, o desaparecimento, a ideia do desaparecimento, a ideia de não estar em lado nenhum, não pertencer a lado nenhum. É como dizia o Larkin, não é? No Obad. A ideia que você não está em lado nenhum, não vê nada, não sente nada. O desaparecimento dos outros, eu não estou lá. É mais o meu, é mais o desaparecimento da minha consciência. Tá? Por isso é que eu sofro de insónias. É o desaparecimento da consciência. Isso dá-me insónias. Porque o sono é um simulacro da morte. Aliás, a morte e o sono estão interligados na mitologia grega. E não é por acaso. Porque a suspensão da consciência e do julgamento é algo que me inquieta profundamente. Você não pode programar a vida. Entende? Há sempre uma margem de contingência que aparece e mistura tudo. E a certa altura... E quando eu olho para o meu trajeto, eu fui seguindo várias ondas. E fui experimentando várias coisas. E nunca houve uma direção imposta. Eu nunca aquela ideia de fazer carreira, não sei o que isso é, fazer carreira, entende? Porque é imponderável, a contingência é enorme e tudo se transforma a cada passo. E então, ao longo da minha vida, estudava várias coisas, fazia várias coisas. A certa altura, entende? Você seguia uma onda, um caminho que o levava para os mais variados sítios. E é isso, eu apenas posso olhar para trás e eu andei por aí. Porque eu acho que a vida é isso, é andar por aí. Eu acho que as pessoas não podem planear a vida como se fosse como se planeia a vida de uma empresa. Entende? Eu não acho isso. Embora isso me angustie profundamente, porque eu gostava aquela ideia que as pessoas têm, que as pessoas gostam da vida como uma aventura, desbravar caminhos, desbravar o desconhecido. Eu não gosto disso. Eu gostava que a minha vida fosse gostava que fosse toda ela dominada por rotinas, por coisas profundamente esquemáticas, porque eu soubesse o caminho, caminho que aquele caminho me conduz, etc. Mas a vida não é assim, não é? E de certa forma a contingência também me angustia um pouco. Eu comecei por história da arte porque a arte, apesar de ser aquilo que eu menos escrevo,
porque as pessoas não estão propriamente interessadas em saber as diferenças entre o traço de Matisse e o traço de Miró, porque a arte, no fundo, é a minha paixão. A arte e a literatura continuam ainda hoje a ser as minhas grandes paixões. O problema é que fui para a ciência política por vários motivos. Em primeiro lugar, porque você não pode... A discussão da arte é um luxo. Entende? Se você não vive numa sociedade civilizada, onde há regras, onde há equilíbrio de poderes, limitação de poderes, etc., onde o poder político não interfere na sua vida, então aí você pode discutir arte e discutir literatura. Mas a discussão artística, é por isso que eu acho muito engraçado os dandies, que têm um certo horror pela política, têm um certo horror pela vida pública e pela discussão filosófica e moral, são uns idiotas totais, porque você só pode discutir os assuntos da alma, os assuntos estéticos, quando você vive numa sociedade civilizada. Quando você não vive numa sociedade civilizada, você não tem espírito, disponibilidade para nada, você tem que fugir para não ser morto. Entende? E, portanto, aquilo que eu acho é que a política é o assunto mais importante, porque é, uma vez resolvido esse assunto, é o assunto que permite você discutir todos os outros assuntos. A arte, a metafísica, a lógica, a epistemologia, etc. Mas enquanto você não tem uma sociedade politicamente organizada, uma sociedade decente, não vale a pena você vir com dandismos, flânerie, entende? É como tentar dançar uma valsa no meio de uma tempestade. Não vale a pena. Você primeiro tem que deixar a tempestade acalmar.